Olá, meus irmãos. Muito boa tarde a todos vocês. É uma grande alegria mais uma vez estarmos aqui para realizar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Templo Espírita Amor e Redenção. Hoje nós vamos estudar ainda a continuação do capítulo 17, de Sede Perfeitos. Vamos chamar nosso amigo Leonardo Silva, quem vai nos auxiliar no estudo de hoje. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Deixa eu ver se O som tá bom, Gisele? Tá bom. Tá. Beleza. Vou tentar ajustar aqui. Boa tarde, Gorete, Maninha, Margarida, Aldenice, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. Deus nos abençoe, né? Essa tarde. Melhor. Vou começar com a prece, tá, Dona Léo? agora. Tá certo, bom? Zé? Bora. Tá Tranquilo. Vamos lá. Peço a todos aqui presentes nesta sala virtual para que nesse momento possamos levar o nosso pensamento até o nosso Pai Celestial, para agradecermos este momento de aprendizado, de união, para que possamos ter força, fé e perseverança para continuarmos no caminho do bem. Que a espiritualidade bondosa e amiga possa auxiliar a cada um de nós. Em nome de Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, que grande é teu poder, teu reino e tua glória, para todo sempre. Muita paz a todos. Assim seja. Léo, eu vou lendo um trechinho, ou você quer Vai. ler? Como faz? Pode ser, pode ler, Gisele. Vamos lá. Para quem quiser acompanhar a lição, é capítulo 17, item 10. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, vossos corações, e não deixeis neles demorar nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, possam lançar profusamente a semente que deve germinar em vossos corações e nele dar frutos de caridade e de justiça. Pronto. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Dona Gorete está por aí também. Que Deus nos abençoe. Lúcia, né? É porque para mim ficar passando eu não consigo ver. Eu sou a mãe, eu vi que entrou também, Dona Mary. Que Deus nos abençoe, né? Nos auxilie nessa tarde de estudo.
E o tema, como falou Rizeli, a gente continua no capítulo 17, no item 10, seguindo ainda, né, o ser perfeito. E para a gente só ter uma noção, semana passada nosso irmão falou sobre os superiores e os inferiores, né? Resumindo tudo, ele fala que todo mundo está no mesmo grau. Não tem ninguém nem superior, nem inferior. Inclusive, quando ele colocou lá na classe social e tudo mais. E aí, vem um espírito protetor, em 1863, ele se intitula lá, Espírito Protetor, e nos traz o capítulo chamado O Homem no Mundo. Um capítulo bem interessante que, quando o Rizela me deu até ontem, boa tarde, Jailson, Deus te abençoe, obrigado aí por estar conosco. Quando o Rizela me deu, desde o dia que o Rizela me deu, eu estou pesquisando e buscando, porque quanto mais eu buscava, mais coisa aparecia e foi juntando uma coisa, outra coisa, assim, meu Deus do céu, ele é bem interessante. Então a gente vai trazer, né, todo mundo aí que me conhece sabe que eu não sou palestrante, mas eu costumo trazer algumas reflexões, trazendo o tema de hoje para dentro de nossas vidas, né? E o homem no mundo, ele é bem interessante. E eu vou começar perguntando a todos nós que estamos aqui, em que mundo queremos viver? É bem interessante porque Jesus nos traz há mais de 2000 anos e nos apresenta a porta larga e a porta estreita. Ele nos dá a porta da perdição ou nos dá a porta que vai ser mais dificultosa de passar, mas que será aquela que vai nos levar à nossa melhoria. Hoje a gente vai falar de lei de progresso, nós vamos falar de lei de comunidade, né? Porque não poderemos viver só, o homem não consegue viver só. Tem muitas pessoas que vivem só, né? Mas uns precisam dos outros. Por isso que eu citei logo o capítulo anterior, quando ele fala do superior e do inferior. Principalmente na pandemia, né? Vimos pessoas milionárias desencarnarem porque não tinham oxigênio. E geralmente aquele que cuida desse milionário é aquele pequenininho, é o enfermeiro, é o maqueiro, né? É aquele cara do corpo do bombeiro, do SAMU, que muitas vezes é discriminado por esses mesmos. Então veja que ninguém está acima de ninguém. Todo mundo precisa de todo mundo, né? Meu patrão precisa de mim, da força de trabalho, eu preciso dele. Meu cliente precisa de mim, eu preciso do meu cliente. Então estamos vivendo num mundo como se fôssemos elos, uns interligados aos outros. E no decorrer da leitura que Zé for lendo, e a gente vai pontuando, parando e vai conversando, mas aí fica essa primeira pergunta, ninguém precisa responder. Hoje poderia ser interativa, né? E aí quem quisesse falar alguma coisa ia falando aí, Rizeli ia comentando e a gente ia falando, porque o tema ele é bem interessante. Quando falamos de mundo, e aí agora a gente entra dentro do propriamente do capítulo. Veja que o Espírito ele começa conclamando, ele começa nos dando um norte de como viver bem no mundo em qual estamos situados. Deus, espiritualidade bondosa e amiga, nos coloca em uma situação de igualdade. Como assim, Léo? Na reencarnação. Quando ele promove a reencarnação e eu volto ao planeta Terra, independente de cor, raça, credo, gênero, classe social, ele me dá a mesma condição de viver no mundo qual estou hoje. Veja como Deus ele é soberanamente bom e justo. Também vamos ver no decorrer do Evangelho que todos nós, independente de classe social, sofreremos pelos mesmos motivos, por deixar de cumprir algumas das leis divinas. Então veja que em nenhum momento ele distingue ninguém não, ele coloca todo mundo junto. E coladinho, né? E aí o Espírito ele começa falando, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se unem sob as vistas de Deus. Quando ele coloca aqui o sentimento de piedade, e aí muitas pessoas interpretam piedade de uma forma não errônea, né? Mas é o que sempre escutou, e a piedade, você escuta o cara dizer, o rapaz deu um tiro de piedade, meu Deus do céu. Piedade é compaixão, compadecer com o outro. Então, o slogan do Espiritismo está aqui dentro. Fora da caridade não há salvação. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando eu tenho piedade ou compaixão e eu compadeço por alguém, eu estou vivendo nesse mundo que eu quero, da pergunta que eu fiz, em que mundo eu quero viver, né? No mundo lá da perdição ou no mundo aquele mais complicadinho que é a porta estreita que vai me levar para a salvação, teoricamente. Então, hoje vivemos, e aí eu trago Paulo, e eu vou ler Paulo, porque para não perder nenhum o ponto que ele fala, que é bem interessante, por isso que eu disse, quando eu comecei a estudar, eu comecei a ser remetido para outras coisas, meu Deus do céu. E veja o que é que Paulo diz lá, Paulo, 1 Coríntios, capítulo 6 a 12.
Ele diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas eu posso, mas nem tudo me convém. Então eu faço parte do mundo, ou vivo no mundo, mas necessariamente eu não preciso fazer parte daquilo, não. Então lá vamos ter o mundo das drogas, né? Os mundos das vicissitudes, os mundos dos sofrimentos, né? Então se você pegar cada pessoa e disser assim, qual o mundo que você vive hoje? Dependendo do dia, ele vai dizer, meu irmão, meu mundo, se eu acabasse minha vida hoje, era uma coisa boa, né? Ontem eu estava dizendo, meu Deus do céu, tem dia que você quer que o dia se acabe, porque vem um problema, aí depois outro problema, meu Deus do céu, quero que acabe o mundo. Então, cada pessoa, dependendo do dia ou como está vivendo, vai viver o seu mundo. Então, alguns hoje estão vivendo no mundo das drogas, da prostituição, né? Mas enquanto espíritas, enquanto cristãos, com o guia que nos foi mostrado lá no Livro dos Espíritos, né? Quem é o nosso guia, quem é o modelo? Jesus, pelo exemplo dele. Então, vamos, teoricamente, tentar viver num mundo melhor. Buscar viver esse mundo melhor. O mundo do bem, o mundo de amar o inimigo, aquele mundo do auxílio, da prática da caridade. E aí Kardec e a espiritualidade, quando ele nos apresenta dois tipos de caridade, caridade moral, estou no mundo, mas não sou do mundo. É isso aí, João Paulo. Então, quando ele me mostra dois tipos de caridade, ele diz que todo mundo pode fazer. Quem tem dinheiro pratica a caridade material, mas não deixando de fazer a moral. E quem não tem dinheiro não pode dizer, eu não faço a caridade porque eu não tenho dinheiro, não. Aí ele lhe apresenta a moral, que por uma palavra, por um abraço, por um olhar fraterno, né? Quantos deixaram de se suicidar por palavras, por uma conversa fraterna como nós estamos tendo aqui? Então o mundo daquela criatura estava demolido. E ele não queria se matar, não. Ele queria acabar aquele sofrimento. Mas eu lembro a todas as nossas lives aqui que nós estamos num mundo de prova e expiação, sendo provados e expiados a todo momento. Então a gente vive em um mundo que a felicidade ela não é plena, ela é relativa. Teremos momentos felizes? Sim. A felicidade também ela não é plena, ela é relativa. Então não vamos viver... Tá escutando algum som, Gisele? Fora... Eu estou escutando alguém falando, tipo um rádio. Não sei se é aqui o meu. Então a gente... Muito alto. Ah, tá. Eu já Aí, tipo, o eco vai. Beleza. Então estamos vivendo neste mundo apresentado por Jesus para todos nós, e quem tem que fazer o mundo melhor para cada um de nós somos nós mesmos. Deixa eu só abrir aqui o meu roteiro agora, para não me perder. Né? E aí eu venho com outra pergunta, meus irmãos. O que podemos fazer para melhorar o mundo em nossa volta? Talvez nós não podemos mudar o mundo, mas tornar ele um pouco mais leve, mais suave, mais sutil. Né? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz a segunda pergunta. Eu fiz outra pergunta, Gisela. Sim. O que podemos fazer para melhorar o mundo em nossa volta? Porque talvez eu não possa modificar o mundo, mas eu posso melhorar um pouco esse mundo que está à minha volta. Né? E eu falei lá do exemplo do Cristo. O Cristo, pelo exemplo, carregou multidões sem gastar nenhum real. Só por sua palavra e seu exemplo. Então, nós podemos fazer isso também. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 909, Kardec fala o seguinte: o homem poderia vencer suas más tendências pelos seus esforços? E ele responde, sim. E algumas vezes por fracos esforços. Muitas vezes, nós nem nos esforçamos para melhorar o mundo que está à nossa volta. Cobramos do outro. E aí eu lembro do evangelho que eu fiz com o seu Pedro, quando falamos sobre o dever, né? E lá no começo ele começa falando assim: o dever primeiro começa para contigo. Eu tenho que me melhorar primeiro. Eu tenho que mudar. E depois para ter o próximo. Então, pelo exemplo, eu consigo levar aquela criatura para o lado bom ou para o lado ruim. Na nossa infância, Gisele, quem está nos escutando, já escutou muito falar, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Escutei muito lá atrás. Hoje não. Faço o que eu faço. Hoje, pelo exemplo, eu posso mostrar ao meu filho que aquilo ou aquela coisa que ele está fazendo é errado. Como é que eu vou cobrar meu filho? Não beba, não fume,
não utilize droga se eu faço. Ele vai dizer, oxe, o exemplo da casa é tu. Isso. Então, pelo exemplo, podemos arrastar as pessoas, né? Essa semana um cliente mandou para mim, né? Palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Uma grande verdade, né? E o papel aceita tudo. Que você colocar, ele aceita. Boa tarde, Marconi. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco aí no nosso trabalho. Quer ler mais um pedaço, Iseli? Leio sim. Não creiais, todavia, que em vos exortando sem cessar a prece e a evocação mental, nós vos exortamos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frívolas do dia, mas sacrificai-as com um sentimento de pureza que as possa santificar. Vê que interessante. A doutrina espírita nos mostra, né, que somos responsáveis pelo mal que praticamos e pelo bem que deixamos de praticar. Vê que interessante. Você é responsável por tudo, né? Principalmente nós que temos a consciência espírita. Isso. Ele me diz que eu sou responsável pelo mal que pratico e pelo bem que deixo de praticar. E o nosso irmão aqui, ele pede que sacrifiquei, porque nada é fácil não, Zé, nessa vida não. As coisas fáceis é lá daquela porta larga, daquele mundo que te leva para a perdição, o erro, né? E aí ele fala aí de lei de sociedade, né? E ele nos fala que o homem, os homens, e lá no começo ele fala, né? O sentimento de piedade deve sempre animar os corações dos que se reúnem, dos que estão juntos. Por que lei de sociedade? Para que um possa auxiliar o outro. O fraco ajudar o forte ajudar o fraco. Aquele que tem uma condição financeira ajudar aquele pobrezinho. E aquele pobrezinho pensando que nada tem para dar àquele, com uma palavra pode ajudar aquele forte. Então, quando Deus nos coloca em sociedade, para que uns se ajudem, e aí, é como eu falei, a gente está falando aqui do homem no mundo. Muitos não entenderam esse mundo. Para muitos, o mundo dele é o dinheiro, é a posse, é o poder. E a gente sabe que não é isso. Principalmente quem já participou de reuniões mediúnicas. Porque quando desencarnar, meus irmãos, a pergunta não vai ser o que você foi, não, ou o que você teve lá, não. Foi o que fizeste aqui na Terra. Quem tu ajudou. O espírito que eu te cedi para tu auxiliar nesse encaminhamento para ser melhor, para colocar ele para a lei de progresso. O que é que tu fizeste da tua vida, do corpo físico? A pergunta vai ser essa. Então, Chico, ele fala lá que nós, se praticarmos o bem, fizermos as coisas certas, no final nós vamos ter um monte de advogados a nosso favor, né? E aí eu trago sempre André Luiz, no livro Nosso Lar, que ele desencarna, né? E aí fica 8 anos lá no umbral, e só fazia um prece a mãe, uma senhorinha, e ele não tinha condição nem de receber a prece, mas quando recebeu dessas duas criaturas, os seus advogados, pelo bem que praticou, não pelo que ele teve. Ele foi médico, teve dinheiro, teve posse, fazia o que queria. Mas ele foi abençoado pelo bem que ele fez. E um dos bens que ele fez foi sem querer. Veja que até o bem que praticamos sem querer nos auxilia lá no final, lá na frente. Né? E aí lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 932, Kardec pergunta: por que o mundo, tão a miúdo, a influência dos maus sobrepujam os bons? Vê que resposta. Por pobreza desses, os maus são integrantes e audiciosos. Os bons são tímidos. Estes, se quiserem, preponderariam. Vê que interessante. Os maus hoje gritam mais alto que os bons. Né? E a gente está hoje vendo aí, sem falar de política, mas o que é certo, e a gente vê hoje o mal sobrepondo o bem. E as pessoas de bem se calando por timidez, por medo, por não querer conflito. E o mal, ele sempre se elevando ao bem. Claro que nunca o mal ele vai ganhar, vai ser maior do que o bem. Mas levamos lá para Jesus, a grande multidão o crucificou e o matou. Quantos seguiram Jesus?
quantos se calaram? A gente tem um exemplo do nosso irmão que seguiu Jesus, viu ele fazer os exemplos dele. Ele foi sinalizado antes por Jesus, você vai me negar 3 vezes. Quantas vezes estamos negando Cristo? Quantas vezes estamos negando a espiritualidade? Quantas vezes negamos a nossa doutrina espírita? Tu é espírita? Sou espírita. Uhum. E agora, quando me perguntam, tu é evangélico? Sou evangélico, meu irmão. Porque o evangélico é aquele que segue o evangelho do Cristo. Então, o tímido, os bons não deveriam ser tímidos. É difícil no mundo que estamos vivendo hoje. Porque hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores muito grande. Onde o certo é errado, o errado é certo. Mas enquanto certos estivermos, seguindo o que o Cristo nos pediu, vivemos. Paulo, depois da conversão, né? E aí Paulo, ele nega o Cristo lá atrás, persegue os cristãos, coisa e tal. E no final morre por esse Cristo, né? No final, em alguns trechos bíblicos, porque aí a morte dele, alguns dizem que ele foi morto, crucificado, cabeça para baixo, mas bora seguir nessa linha. E quando ele foi ser executado, o executor dele disse, tu quer ser Jesus, né? Então vou te crucificar igual a ele. Ele, não, Jesus foi muito mais do que eu. Faz o seguinte, já que é para me crucificar, crucifique cabeça para baixo, para eu não me equiparar ao mestre. O próprio Jesus nunca se intitulou bom, né? Quando ele chega naquela passagem que o doutor da lei diz, bom mestre, bom é Deus, né? Então veja que todos aqueles que seguem o Cristo, ele quer ser o pequeno, o humilde, a humildade que Jesus pede, mas eles foram corajosos, audiciosos, porque Jesus foi muito corajoso quando veio à Terra. Porque ele veio no mundo, naquela época, onde a lei mosaica dizia que era olho por olho, dente por dente. Hoje eu estou vendo o Afeganistão aí, seguindo o Antigo Testamento, onde mulheres estão sendo apedrejadas, chicoteadas por usar sandália. E aqueles que poderiam auxiliar estão saindo, dando as costas. O líder do país foi embora e deixou sua população. E Jesus, ao contrário de tudo isso que está acontecendo, botou sua cara a tapa. E mostrou pelo exemplo e exemplificou, trazendo amor em uma época onde ele quebra um monte de paradigmas. E por esse amor ele é preso, condenado, executado, por trazer o amor. Jesus foi corajoso, teve a esperança de ter melhores, coisas que nós não temos. E queremos mudar o mundo. Como é que eu vou mudar o mundo dessa forma? Sem começar por mim primeiro. E aí a gente vai ver no decorrer da leitura que ele vai falar lá. Que a gente tem que melhorar. Porque nós estamos aqui só de passagem, não. Estamos, como nosso irmão Marcos Pimentel falou na semana passada, com missão. Talvez pequena, mas com uma missão. Hoje estamos aqui em missão. A primeira missão, crescer moralmente. Falhamos lá atrás. Voltamos para aprender. Amar mais. Seguir as leis divinas. E ainda estamos falhando muito, errando muito. Hoje sou eu, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Lá pro finalzinho eu boto meu filho, minha esposa, minha mãe, meus parentes. E aqueles que não fazem parte da minha família, se comer, comeu, se não comer, não comeu. A gente está fazendo um trabalho, Gisele, no ciclismo, e aí a gente tem uma quinzena na semana que a gente faz um pedal solidário. Sim. E aí a gente, sempre quando sai, a gente pede que as pessoas não filmem a doação. Porque geralmente aquele que doa, ele quer participar do evento. E ali eu tenho espíritas, tenho católico, tenho evangélico, que se unem para praticar o bem, o que o Jesus pediu. Tanto é que ele não veio trazer nenhuma religião, não. Mas antes de começar o trabalho, que começa aqui no Jangue, a gente vai para o centro de Paulista, quem tiver a oportunidade de ir no centro de Paulista, depois das 8 horas da noite, do lado do banco, antigo banco Bradesco, eu não sei se você conhece, por trás do Banco do Brasil, temos ali uma verdadeira Cracolândia. Pessoas esquecidas, jovens, crianças. E a gente foi quinta-feira agora fazer esse trabalho. E antes disso aí, a gente pede para que as pessoas não filmem, não tirem fotos, dando as doações, porque aquele que recebe, ele já está humilhado, né? E aí, graças a Deus, com a visão que nós temos, a gente tem 3 ou 4 pessoas que são espíritas lá, e a gente consegue coordenar isso aí de boa. A gente tira foto no carro com a roupa, com as coisas, mas a gente não costuma colocar aqueles que estão recebendo.
porque já estão humilhados, né? E colocar ele dando é aquilo que Jesus pediu, dai com a mão para que a outra não veja. Então, bora praticar isso. Então, na quinta-feira, muita chuva e a gente conseguiu, nessa quinta-feira, cobertores, agasalhos e estava distribuindo. E chegaram duas crianças com a mãe, na idade de Cauã, mais ou menos, 7 a 8 anos. E a mãe dizia que não tinha nada. Chuva que Deus mandava. E aí você fica vendo sua vida, né? Seu mundo. Porque nós dizemos, meu mundo caiu, né? Eu trabalho, mas ganho pouco. Eu trabalho, mas tenho que sair cedo. Eu trabalho, mas tenho uma casa para dormir, tenho uma cama, tenho um filho que tem um iogurte. E quando eu vi aquela criatura, e a gente leva biscoito para dar às crianças, e eu dei aquele biscoito de 25 centavos, Gisela, aquele pequenininho, o menor que tem o wafer. Eu dei 2 a cada uma menina daquela. Se você visse o brilho no olho daquela criança, com um biscoito de 25 centavos, que aí você se segura para não passar emoção até para aqueles outros que estavam fazendo o trabalho. Mas você pensa a sua vida, seu mundo, em segundos. Meu Deus do céu, eu digo que eu sofro. Eu digo que eu estou passando por uma dificuldade. Eita, minha meta era 100% e só consegui botar 99,9%. Tá ruim, tá ruim. Então tem pessoas sofrendo. O pouco que eu ganho hoje, eu posso comprar um biscoito de 25 para auxiliar alguém naquele momento. Claro que ninguém vai viver de doação. Tem que ter uma coisa muito a mais, uma coisa muito maior por cima disso. Eu tenho que dar a vara à isca para ele pescar e trazer o alimento para sua casa enquanto mãe, enquanto pai de família. Mas podemos amenizar o sofrimento dos outros, é isso que ele está falando aqui. O que podemos fazer para amenizar ou melhorar o mundo em nossa volta? Não é ser bom não, meus irmãos, porque eu não sou bom não. Tenho muita coisa ainda para melhorar. Vou voltar muitas vezes, vou reencarnar muitas vezes, que eu erro muito ainda. Mas o que podemos fazer para o nosso próximo, façamos. Porque hoje o que doa, amanhã pode ser aquele que recebe. Hoje estamos vivendo uma sociedade, depois da pandemia ou durante a pandemia, de pessoas que pedem esmola, diferenciado daqueles de lá atrás, de quando eu era pequeno. Que é aquele que já nasceu numa vida ruim e viveu naquilo, se acomodou naquilo. Hoje não, são pessoas que têm emprego, perderam seus empregos e hoje não têm saída. E estão na rua, meus irmãos. Então podemos auxiliar as pessoas. Mas eu não tenho dinheiro não. Apresentei 2 tipos de caridade aqui. Que Kardec me ensinou. A moral e a material. Se eu não tenho dinheiro, bota a boca para falar. Usa a rede social em vez de estar botando só bonequinho, um negócio bonito. Vai no grupo das famílias, quem puder me auxiliar aí com bolo, com biscoito, com a roupa para ajudar ali o pessoal que está sofrendo. Caridade, moral. Você só utilizou a boca um pouco do seu tempo e o conhecimento que você tem de mundo. De uma pessoa que tem uma condição melhor do que a sua, que pode lhe ajudar e você auxiliar os outros. É isso que esse nosso irmão veio. Eu estou inquieto, Zé, desde quando tu me deu esse texto. Eu já tinha visto ele, mas nunca tinha parado para refletir de como é tão profundo isso aqui. Porque ele nos coloca em uma posição de agir, de atitude, de praticar, de fazer. De não esperar por ninguém, não. Eu estava dizendo a Mônica que ela foi fazer o cabelo e estava voltando. Eu liguei para ela, Mônica, vem-te embora aqui. Tem muita coisa aqui que eu tô lendo ainda. Porque uma coisa me remetia a outra, uma coisa me remetia a outra, e me remetia principalmente a Jesus. Porque Jesus vem em uma época, em um mundo, que ficou tudo contrário a ele. Porque ele trouxe uma coisa nova para a época. O amor. E nos foi apresentado há mais de 2000 anos e hoje não praticamos. Bem interessante. Quer falar alguma coisa, Rizela? Esse tema ele é muito profundo mesmo e toca a gente, né? Toca, emociona, porque a gente começa a observar com uma perspectiva diferente quem está o mundo ao nosso redor. Isso. É uma perspectiva diferente. Hoje a gente vive nesse país aqui, com essa sociedade, mas e nos outros lugares, né? E nos outros países? Como é que essas pessoas estão vivendo? Como é que eles se relacionam enquanto sociedade? E a gente vê que a situação não está fácil. Já não era fácil, né? E nesse período de pandemia acabou-se que complicou-se ainda mais a questão social no mundo. Mas é aquela coisa, a gente tem que ter esperança.
Tem que ter a esperança de mudar. Então, é como Jesus falou, olha, eu tenho uma semente aqui, onde é que essa semente vai cair? Isso. Né? Que tipo de solo? Então, quando eu me deparo com uma situação com uma situação difícil ou na convivência mesmo com alguém, e eu ajo de uma forma que depois eu possa pensar assim, poxa, não era isso que eu devia ter feito. Não era assim que eu devia agir, segundo Isso. aprendi com Jesus, aprendi com o Mestre. Então, quer dizer que essa semente, né, a semente do Evangelho, ela ainda não germinou o suficiente dentro de nós. Está aqui, porque nós temos o conhecimento, né? A gente sabe que precisa auxiliar, que é com essa convivência que a gente vai poder se melhorar. A gente precisa conviver. Precisa conviver. Então, é fundamental a convivência. Tanto é que se eu passar no mundo aqui e viver isolada, eu não vou estar me melhorando enquanto pessoa, não vou me melhorar. Por quê? Porque eu estou apenas me protegendo de situações. Estou aqui protegida. Não vou ser atingida por nada, não vou ter frustração. Não Zona vou ter de conforto. com ninguém e estou aqui super confortável. Então, o meu isolamento social e o meu sacrifício, né? O meu sacrifício para o meu progresso moral, para a minha evolução enquanto espírito, não vai funcionar. Eu vou estar ali estacionado, na verdade. Então, essa ação, ela é de extrema importância, tanto essa ação no social, quanto a ação no nosso íntimo. Então, Então, eu sou uma pessoa que eu preciso estar ali trabalhando, preciso trabalhar, preciso ajudar o próximo, preciso me corrigir, me policiar. E isso é através da convivência. Interessantíssimo esse ponto de vista. E aí quando eu estava fazendo a pesquisa, eu encontrei uma historieta. Eu lembrei daquele Almir, lembrei de seu Israel, né? Que eles botam uma historinha no meio. Sim. E ver como a história é tão interessante. Eu ia deixar ela para o final, mas vou fazer agora porque a gente continua lendo o Evangelho, mas aqui ela vai trazer que não é tão difícil, né? E aí, certo dia, a historieta fala de um cientista, né? Que ele estava com a obrigação de consertar o mundo, de resolver o mundo. E ele doido lá no escritório dele, e ele tinha um filho de 7 anos. E o filho de 7 anos batia lá na porta, e ele aperreado para fazer as coisas, e o menino batia a porta. E aí ele ficou chateado e abriu a porta e mandou o menino entrar de 7 anos, seu filho. Chegando lá, e o menino perguntou: pai, o que é que o senhor está fazendo? Eu estou tentando consertar o mundo, mas você fica me aperreando tanto que eu não consigo fazer. Fica aí quietinho brincando. Mas como é criança, né? Para um lado, para o outro, ele tentando fazer alguma coisa. Aí o cientista disse: meu irmão, o que é que eu faço para esse menino ficar quieto? Aí do lado vi um jornal com o mapa do mundo, né? Uma revista de estudo. E ele vai e corta, pega uma tesoura, corta o mundo e dá ao menino: ó, pronto, quando você terminar, você só pode sair daí para lá comigo quando montar esse mundo aí. Uma criança com 7 anos ia demorar 1 ano, 2 anos para montar aquilo recortado, né? E depois de 10 minutos, o menino pega na bata dele e balança ele. Ó, pai, toma o mapa montado. Aí ele disse: meu Deus do céu, é um gênio, né? Como é que você montou isso aqui? Esse pai foi fácil. Na parte de trás, tinha foto de um homem. E aí eu montei bem mais fácil, né? Cabeça, braço, perna, ombro. E o resumo da história. Para mudar o mundo, temos que nos mudar primeiro. Mudar o homem. É a reforma íntima tão falada por todos nós. Todo aquele que chega na frente de um púlpito, pelo padre, pelo pastor, né? Ele coloca. E Jesus lá atrás falou também: o homem novo. E aquele doutor da lei sem entender: como é que eu, um homem velho, posso voltar? Posso nascer de novo? Vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, meu irmão. É mudança íntima. Ninguém pode mudar o que passou, não, mas pode começar de agora para frente. Tanto é que Deus nos dá, como falei no princípio, a reencarnação. Outra oportunidade. Mas se podemos fazer nessa encarnação ainda, vamos fazer nessa, mãe, vamos esperar outra não. Porque talvez demore muito a volta para cá. Continua, Zé, a leitura? Continua.
Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos. Não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sedes alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência, da felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. Para aqui eu continuo. Vê que interessante. Pode parar. Tu vê a hora, Gisele, que aqui eu não consigo não o relógio. A gente ainda tem 25 minutos. Tem tempo. Beleza. Beleza. Aí, com essa fala que você fez, aí eu faço outra pergunta. Eu tenho um bocado de pergunta hoje. Eu tô igual a professor, né? Qual o comportamento ideal para o homem ou a mulher no mundo que vivemos e como conviver com os prazeres e as tentações terrenas para que ela não nos domine, porque hoje ela nos domina, porque hoje somos criados escutando certas coisas e aquela inversão de valor que eu falei com você, né? E aí, quando eu comecei a me questionar sobre essa pergunta, a primeira coisa que veio foi a caridade, que a gente já bem falou dela, né? Que nada mais é que o amor em movimento, o amor em ação. O auxílio ao próximo, sem esperar nada em troca, dando uma mão para que a outra não veja. Então, somos chamados nesse mundo, meus irmãos, para conviver com espíritos de diferentes visões de pensamento, de categorias, de compreensões, de respeito, que hoje vemos que não temos respeito um com os outros, né? Eu conheço pessoas espíritas que deixaram de se falar por causa de A ou B política, que brigam em redes sociais hoje por causa de A ou B política, que defendem que o bandido morto, que o bandido bom é o bandido morto, quando Jesus lá atrás, antes de Jesus, pior ainda, Moisés já vinha dizendo, não matarás. Ele não está dizendo ali, não matarás bandido, não. É não matarás. Aí vem Jesus e faz, meu irmão, é um mandamento, esse pessoal tão complicadinho da terra, não sabe ainda, não aprende direitinho. Vou botar dois. Amar a Deus com coisas e ao próximo como a si mesmo. Tendo em vista que não se pode amar ao próximo, não amar a Deus, nem se pode amar ao Deus se não amar o próximo. Aí ele está dizendo que o próximo é o ladrão, é o bandido morto, que alguns tantos falam aí, né? Ele vem nos apresentar que é o amor ao próximo que vai me deixar um pouco melhor nessa existência. E muitas vezes não nos amamos, que é pior ainda. Se eu não gosto nem de mim, como é que eu vou gostar de tu, Gisele? Se eu não dou valor nem a mim, como é que eu vou valorizar você ou outra pessoa? Então, nós estamos num mundo com diversas mentes pensando diferente de nós, com diversas pessoas em mundos diferentes de nós, que podemos auxiliar de alguma forma, com a palavra, com o conselho, né? Eu escuto muito, se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Mentira, conselho é bom. Quantas vezes nós somos aconselhados e melhoramos a nossa vida? Boa tarde, Wilton, boa tarde, Cid, Deus abençoe. Então, a gente está vivendo nesses mundos com essas diferentes categorias de pessoas, com pessoas pensando diferente de nós, mas estão vivendo sobre uma lei de sociedade. Como falei lá no princípio, estamos uns vinculados aos outros. Estamos vivendo em elo. E esse elo não pode se partir em nenhum momento. Ô, Léo. Né? E aí vem Paulo... Pode falar. Posso falar? Nesse seu comentário, eu lembrei de uma frase de um filósofo, que ele fala o seguinte: liberdade é fazer o que nós não queremos. Uhum. Liberdade é fazer o que nós não queremos. Então, isso é liberdade. Mas como? Parece contraditório. Mas quando você está aqui no mundo, é um espírito ainda cheio de defeitos morais. Então, esses arrastamentos, né, para viver os prazeres da vida são muito fortes. Inclusive, tratar as pessoas dessa forma, né, com violência, com crueldade. Então, a gente precisa, o quê? Mudar isso. E quando ele fala essa frase, liberdade é fazer o que nós não queremos. Então, se eu ainda tenho isso em mim, vou lutar para modificar isso e não fazer, né, o que esse instinto está me impulsionando. É justamente aqui, nossa reforma íntima.
Lembrando, né, Gisele, que nós, todos nós, trazemos mais inclinações de vidas anteriores. E eu lembro mais. Todos nós sabemos qual é. Aí eu não estou aqui para ajudar quem é de quem é não. Todo mundo sabe qual é a sua má inclinação. Sabe que se for para tal coisa, vou dar um exemplo da maledicência, de falar mal do outro, né? Que as pessoas pensam que é uma bobagem, mas prejudica muita gente, pessoas se matam por isso, né? Injúrias, né? Então, todo mundo sabe qual é a sua má inclinação. Então, basta que todos nós comecemos a lutar contra isso, tentando ser melhor hoje que ontem e amanhã do que hoje. Lei de progresso. Estamos fadados a essa lei de progresso. Quando pensamos em parar, inclusive a espiritualidade nos mostra e demonstra isso, que ninguém regride, talvez estacione. Mas se ficar muito tempo parado, meu irmão, vem uma tal de lei de progresso chamada dor, que nos impulsiona para frente de uma forma esplendorosa, né? E aí, meu caso, cheguei à doutrina espírita pela dor, né? Então, quem quer sofrer, né? Estamos num mundo de prova e expiação, como falei lá no princípio, onde a felicidade não é plena. Mas eu posso fazer meu mundo um pouco melhor. Eu trago sempre exemplo de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, pessoas que sofreram toda a sua vida, que viveram no mundo de sofrimento dos outros. Chico poderia ter sido milionário pela quantidade de livros que ele psicografou, mas ele abdicou de muita coisa em auxílio próximo. Talvez na Terra, né, desencarnou paupérrimo e até o salário que recebia ele conseguia ainda dividir com os pobres. Talvez na Terra, para os materialistas, ele foi um falido. Mas eu pergunto, qual foi a recepção que ele recebeu quando desencarnou? Quem veio auxiliar? Quem veio receber? Será que vamos ter esse mesmo auxílio, essa mesma recepção quando desencarnarmos? Porque, meus irmãos, no desencarno a gente fica muito preocupado com o umbral, né? Eu vou para o umbral e lá os meus inimigos, não. O seu inimigo vai ser sua própria consciência, né? E aí é nos ensinado lá no princípio, no Esdras, que o céu e o inferno é um estado de consciência. Então é meu mundo. O inferno é meu mundo, o céu é meu mundo. Então eu posso fazer um mundo melhor e conviver melhor. Gisele, quiser falar ou dar procedimento à leitura? Vou continuar a leitura. Beleza. A virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Basta informar todos os atos da vida ao Criador que deu essa vida. Basta, quando se começa ou acaba uma obra, elevar o pensamento até esse Criador e lhe pedir, no impulso da alma, seja sua proteção para ser bem-sucedido, seja sua bênção para a obra terminada. O que quer que fizerdes, remontai até a fonte de todas as coisas. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. Interessantíssima essa parte. Vê que interessante, Gisele. Quando estamos bem financeiramente, com meu empreguinho certo, minha feirinha certinha, meu carro do ano, minha esposa, meu filho sem doença, todo mundo certinho, e esquecemos de Deus. Mas se eu levar uma topada ali na rua, eu sou o primeiro nome a falar, ai meu Deus, não é, somos assim. Então pensamos que praticando as coisas não corretas durante a nossa vida, e devido ao orgulho somos assim mesmo. Quando acontece qualquer coisa, oxe, eu vou orar, mas eu só oro quando eu estou precisando, né? E aí quando eu estava fazendo a pesquisa para o trabalho, aí eu peguei essa frase aqui, ele coloca aqui, no orar sem elevação, e aí eu escutei muito isso lá no centro. Na mesa mediúnica, quantas preces não passam do telhado? Feita da boca para fora, sem sentimento. Então a prece não estabelece sintonia necessária entre quem ora e para quem é dirigida. Porque eu só faço aquela prece naquela horinha ali. Tá doendo, meu filho? Ou chegou a orar a Deus agora, menino. Senhor, não sei o que lá, tá. E muitas vezes a prece não passa do telhado. E eu falo mais, não passa da nossa cabeça. Da boca para a cabeça é um palmo. Não passa daqui. Porque é uma prece falada da boca para fora, sem sentimento.
E eu só faço prece para mim, viu? Ou para os meus familiares. Viu? Se for aquele do Afeganistão que estão sofrendo lá, eu estava conversando com clientes essa semana. Léo, a gente vai fazer o quê? Só orar por eles, meus irmãos. Porque ali o único que vai poder fazer alguma coisa por eles vai ser Deus. Porque eles estão na mesma sintonia. Ali é uma coisa muito acima de tudo. Eles têm uma cultura lá, diferente da nossa. A lei dele lá, ele ainda segue a lei lá atrás de Moisés. Algumas coisas ele segue a lei de Moisés, apedrejamento, chicoteamento, morte por não sei o que lá. Então vamos orar a Deus para que dê consciência a esse líder que é errado hoje. O que ele está fazendo, ele se modifique. Aquele bandido, eu esqueci o nome dele, que matou um monte de gente, tem um monte de polícia atrás dele. Esqueci o nome dele. Aquela criatura vai ter uma nova oportunidade, meus irmãos. Vai ter chance de novo. Deus, ele é soberanamente bom e justo. Errou. Ele vai reencarnar, vai ter uma nova oportunidade. Mas Léo, e ele vai ficar de graça? Não. Deus é amor, mas é justiça. E a justiça não é feita por Deus, não. É por nós mesmos. Porque quando eu sofro, porque eu fiz alguma coisa errada. Não é Deus que impõe sofrimento, não. Deus não perdoa ninguém, não, porque não se aborrece com ninguém, não. Nós que fazemos a coisa errada. Jacildo Pereira. Boa tarde, meu irmão. Deus abençoe. Então a gente tem que ter essa consciência. A prece é um grande auxiliador na hora da dor. Mas que ela seja rotineira em nossa vida. Nas coisas boas. Eu oro a Deus agradecendo. Paulo, ele fala uma coisa, Rizeli, e eu trouxe isso para a minha vida. Paulo, em uma das suas passagens, que eu não gravo capítulo e versículo da Bíblia, não. Eu sou ruim que só, estou ficando velho. Aí você vai esquecendo. Mas Paulo diz uma grande verdade. Ele diz agradecer a Deus por tudo mesmo. Pelas coisas boas e pelas coisas não tão boas. Lázaro, minha irmã, Aldenice, obrigado, viu, minha irmã? Lázaro vai ter outra porta, viu? E talvez ele venha, cumpra o que tem que cumprir na sua reencarnação e seja uma pessoa melhor do que eu na próxima. Deus é bom. Então, como eu estava falando, eu até perdi o raciocínio. Mas deixa eu voltar aqui. Ok, meu Deus. Sim, sobre a prece, não foi que eu estava falando? De Paulo. Paulo, ele agradece por tudo, pelas coisas boas e pelas coisas não tão boas. Vocês acreditam que pelas coisas não tão boas é que a gente deveria agradecer, porque é ela que nos traz o engrandecimento. Porque é uma grande escola, é uma grande faculdade da dor. Porque ela nos ensina a ser pessoas melhores. Quantos passaram aí pela dor do câncer? Uma doença grave, né? Que quando pessoas têm medo de pronunciar, né? Fulano tá com CA. Olha pra aí, menino. CA. A pessoa tá com câncer, né? Então a gente vê, quando se fala o nome câncer, se remete logo à morte, vai morrer, vai acontecer. Hoje, graças a Deus, e aí a doutrina espírita nos apresentou esse grande tripé: ciência, filosofia e religião. E aí a gente tem hoje aí a pandemia nos mostrando, né, a ciência, trazendo lá a vacina, a fé de todos aqueles. Quantos não oraram para que essa vacina saísse rápido? Uma vacina que geralmente demora mais de 10 anos para ser fabricada e desenvolvida, né? E hoje nós, em menos de um ano e pouco, ela está já no nosso braço, já tomei a primeira dose, eu estou tomando a segunda. Então, já melhorou alguma coisa da pandemia, a gente já vê o comércio aberto. Então, a gente tem a ciência a nosso favor. Tem a religião, que independente de religião, como falei, Jesus não trouxe religião para ninguém, ele só nos mostrou o amor. Futuramente, a religião de todos nós vai ser o amor. Eu sempre lembro de seu Israel, que ele diz: Léo, um dia vai ser hasteada a bandeira amor sobre a terra. Uma única religião falando de amor. Onde eu não vou ter raiva de Rizeli, Rizeli não vai ter raiva de mim. Eu não vou querer ser melhor do que Rizeli, Rizeli não vai querer ser melhor que eu. Vamos auxiliarmos uns para com os outros. Já existem mundos assim, né? Os mundos felizes, né? Os mundos mais elevados. E nós estamos caminhando para isso. A Terra está em processo de desenvolvimento. Pode falar, viu, Zé? É isso mesmo, Léo. Alguém escreveu: eu ia ficar até o fim, mas não vou poder ficar até o fim. Tranquilo, meu querido. Deus abençoe, viu? Vai ficar gravado aí qualquer coisa. Depois dá uma assistidinha. Pode falar, viu, Zé? Vou ler o próximo. Tá, bora. A perfeição está inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta.
Mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a menor até a maior. O homem que vivesse só não teria caridade a exercer. Não é senão no contato com os semelhantes, nas lutas mais penosas, que disso encontra ocasião. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição. Não tendo que pensar senão em si, sua vida é a de um egoísta. Verdade, grande verdade. Foi aquele exemplo que você deu. Está passando a pandemia, tem seu emprego, tem seu salário certo, está bem isoladinha na sua casa, mas você só está pensando em si. Uhum. Levando por esse lado aí, né? Por esse ponto de vista. Isso. E pessoas lá fora sofrendo. Eu não estou dizendo aqui que é para você ficar juntinho, não. Não existe uma regra social, distanciamento de 1,5 metro, utilização da máscara, utilização do álcool em gel. Meus irmãos, a pandemia está aí, mas o frio e a fome também. Se ficou difícil para aquele que trabalhava, imagine para aquele que estava vivendo em estado de rua. As coisas se fecharam. A circulação de pessoas na rua diminuiu 95%. Aquele que eles pediam não estão mais na rua para doar. E muitas vezes aqueles que estão na rua, que era o doador, hoje se encontram na mesma condição daquele que pede. Então, vamos sair dessa zona de conforto, né? Eu escuto muito isso lá na empresa. Bora sair da zona de conforto e aumentar a sua meta. Porque o homem, ele fica naquilo mesmo. Se não tiver um incentivo no chicote para crescer, e aí quando a gente fala aqui de doutrina espírita, a gente está falando muitas vezes da dor, né? Muitas vezes tem que vir a dor para te impulsionar para frente, para tu seguir tua lei de progresso, né? Então ele fala o seguinte: deve, pois, o homem aproveitar todas as oportunidades. E aí eu vou lá no homem de bem. Por isso que eu estava te dizendo que essa passagem ela pega um pedaço de todas as outras para trás. Porque ele fala o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica toda a lei de amor, de justiça e de caridade. Na sua mais alta expressão. Lei de amor. Amar todo mundo. Independente de quem seja. Né? E a gente estava falando do ladrão, que muitos dizem, né? Ladrão bom é ladrão morto. Jesus, nos seus últimos suspiros, relata a Bíblia que ele salva um dos ladrões, né? Que se arrepende do que ter feito. E a gente hoje critica esse ladrão. Jesus salva lá também aquela nossa irmã, a adúltera, que na época deveria ter sido morta. E ele não levanta a mão a ninguém, não grita com ninguém. O cara só pergunta: mestre, a lei mosaica me diz que ela tem que morrer por apedrejamento. E vejam que dentro do Evangelho tem lá um capítulo chamado Não vim destruir a lei. E em nenhum momento ele destrói a lei, não. Ele coloca as pessoas para raciocinarem, para pensarem. É isso que eu acho muito bonito dentro da doutrina espírita. É uma doutrina iluminadora de consciência que faz com que o homem pense, raciocine, se aquilo que ele está fazendo é correto. Se aquilo que o outro está fazendo é correto. Nossas consciências hoje, Gisele, e todos que estão nos escutando, quando praticamos algo errado, ela na mesma hora nos alerta. Você não dorme direito. E dorme, se você for daquele que está deixando para lá. Aquele que ora que não passa da cabeça. Mas se você tiver um pouco de consciência, um pouco de estudo, e eu não falo de doutrina espírita, não, de cristianismo, de ser cristão, de ser o homem de bem, você não dorme tranquilo, sabendo que fez alguém sofrer, ou que deixou de fazer todo o bem necessário que também se fala lá dentro do Evangelho. Tem uma irmã digitando alguma coisa aí, Gisela. Tu vê? Okay, passou para mim, eu acho que é dona... Alguém escreveu, Aldenice. Ela coloca benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas, é o que devemos... Isso mesmo, irmã. E aí, lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta aos Espíritos. Como entende Jesus a caridade? E ele responde com essas palavras que a senhora colocou aí. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Né? O BIP espírita que todos nós deveremos fazer e teríamos um mundo melhor a nosso derredor. Porque talvez modificar o mundo, não. Mas aí eu sempre faço uma pergunta. A Terra está evoluindo. Ela vai passar de um mundo de pró-expiação para um mundo de regeneração. Será que nós, habitantes desse planeta, seguiremos esse mesmo rumo? Porque já nos exemplificou a espiritualidade lá
no Exilados de Capela. Quem puder ler depois vai ver lá que o planeta evolui e seus espíritos que não conseguiram evoluir com ele são colocados em um outro mundo de prova e expiação. Como falei, ninguém regride, mas vai voltar para um mundo de prova e expiação para tentar melhorar. E veja que em Capela, veja como Deus ele é bom, justo. Eu não passei na escola, não. Fui reprovado. Você vai continuar na mesma série, só que eu vou te colocar no mundo de prova e expiação que está começando agora, meu irmão. O pessoal está saindo da primitividade, seria eu reprovei na quinta, o cara está saindo da quarta para a quinta. Eu já tenho alguma experiência na quinta série. Então eu ainda vou conseguir auxiliar aquele. Praticar a caridade. Veja que coisa boa. Pode falar, Gisele. Eita, tá acabando o tempo, né? É. Não imagineis, pois, que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso envergar o silício e se cobrir de cinzas. Não, não ainda uma vez. Sede felizes segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofendê-lo, ou fazer velar a face daqueles que vos amam e que vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. No Espírito Protetor. Nesse trechinho aí, ele fecha tudo. Eu vejo muito assim, Zé, as pessoas hoje, para ser felizes, e aí o orgulho, quando você vai ler dos espíritos, Kardec também pergunta aos espíritos, né? Qual o maior entrave, qual a maior barreira para que o homem evolua, cresça, progrida? E eles colocam o orgulho, né? Porque o orgulho ele é a raiz de todos os outros males. Então, para eu ser feliz hoje, eu derrubo meu irmão. Para eu ser feliz hoje, eu mato meu irmão. Eu tiro as coisas do meu irmão. Então, ele coloca aqui. Se para ser feliz você tem que prejudicar alguém, que seja infeliz, que sofra. Então, aí você vai lá em Kardec, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, que abdicou de toda uma existência em prol do seu próximo, em auxílio a seu próximo. Essa semana eu estava vendo Irmã Dulce, um documentário dela, e muitas vezes ela foi, a polícia foi buscar ela para prender ela, porque ela se colocava à frente daquele que sofria, daquele que a sociedade chamava de escória, porque ela seguiu o que o Mestre Jesus pediu para que ela fizesse. Amar a Deus todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como falou aqui também no Evangelho, nós somos os bons, não podemos ser os tímidos. Vamos ter confiança, perseverança e coragem, meus irmãos, para seguir em frente e tentar mudar o mundo que está ao nosso redor. Porque talvez, como falei, a gente não consiga mudar totalmente o mundo em uma existência só. Mas podemos fazer o mundo de alguém melhor, um pouco mais feliz, como aquela garotinha que ganhou um biscoito de 25 centavos. E em algumas horas ela ficou feliz. Gisele, que Deus te abençoe, vice. Obrigado. Qualquer coisa, manda as horas que a gente está na área. Eu achei que acabou o tempo, né? Léo, quer fazer a prece final? Pode ser. Faz. Vamos elevar agora nosso pensamento, agradecer a Deus por mais uma oportunidade, agradecer a todos que ficaram conosco até agora, a paciência de nos escutar e agradecer, sobretudo, a espiritualidade bondosa amiga e a Deus por esse banquete espiritual, que muito aprendi com essa passagem, que serviu muito mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Deus de infinita bondade, Pai amado, Pai querido, te agradecemos por tudo, pelas coisas boas e pelas coisas não tão boas. Que os mundos das pessoas que sofrem hoje possam ter um pouco de brilho, porque tu mesmo que disseste que uma faísca do teu amor ilumina o mundo. Que possamos ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Que possamos seguir essa lei de progresso que nos leva para frente e nos tornando uma pessoa melhor. Que possamos começar a ser esse homem de bem, nos apresentar dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, por nosso irmão Santo Agostinho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque grande é teu reino, poder e glória para todos sempre. Sendo assim, retorna a palavra à nossa irmã, que está à frente do trabalho de hoje, para que ela possa dar por encerrado. Muita paz a todos. Muita paz a todos. Agradeço a todos nossos irmãos que
estão aqui conosco. Paz e luz para todos e até o próximo sábado. Seja, tchau, Gisele. Tchau, tchau, meus irmãos.